Estamos numa noite especial porque estamos reunidos como filhos de Deus. Se você não sabe, esta é a reunião mais poderosa do universo. Por quê? Porque é quando os filhos de Deus se encontram. Tem filho de Deus aqui nesta noite? Tem filho de Deus aqui nesta noite? Na nossa comunhão, o Senhor ordena bênção em vida. É a palavra de Deus. Se está na palavra, eu acredito. Às vezes não preciso nem sentir. Você pode ter entrado aqui sentindo outra coisa, sentindo dor de cabeça, dor de barriga, sentindo sede. O sentimento é inerente do corpo humano, da natureza. Mas quando você tem fé, a fé se estabelece no Espírito e se conecta com a palavra e com o Espírito de Deus. Então você não precisa sentir nada, você tem que saber e crer que Cristo está aqui. E a palavra de Deus nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Por isso eu creio, Jesus está aqui. E onde Jesus está, meu Deus do céu. Não tem, eu fiz 1 ano e meio de química. Você não sabia disso? Já fiz muita coisa. Até 1 ano e meio de química. Sabe o que eu aprendi lá nesse curso? Que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E isso é uma base da física e da química. E eu começo a pegar esta lição e trazer para o mundo espiritual. Jesus está aqui. O diabo às vezes tenta, às vezes entra algum endemoniado junto, mas Jesus estando aqui, o demônio sai. O mal vai embora. Porque Salmo 22, verso 3 diz que, porém tu és santo, habita no meio dos louvores de Israel. E aqui está o Israel de Deus louvando ao Senhor. Ele, na sua santidade, Ele está aqui em nosso meio. Por isso eu creio que a cura, a libertação, sinais, prodígios e maravilhas já está se manifestando na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Diga assim, erga as tuas mãos ao céu, diga assim, eu creio, eu ligo esta palavra é verdade na minha vida, eu vou viver em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome dEle quem crê? Aleluia! Glória a Deus. Queridos, antes de nós, eu quero só dar aqui uma ênfase nas nossas próximas ações que teremos aqui na igreja Atos. Eu quero saber se tem mulher de Deus aqui, diga amém. Vai ter o encontro das mulheres, vai acontecer na sexta-feira. É isso? Última sexta-feira deste mês. Você, mulher, está convidada para vir aqui, um encontro maravilhoso, sempre tem sido marcante, tem sido profético. E vai ter um tema especial nesta sexta, não é isso? Quem que vai estar aqui? O tema vai ser sobre o quê? Eita glória, aí ó. Saúde e sexualidade feminina na sexta-feira. E na quarta-feira da semana que vem, não nesta quarta, na outra, teremos aqui um encontro de homens. Tem homem aqui ou não? Oh, graças a Deus que você é homem. Que bênção, estaremos aqui como homens na quarta-feira. Vai ter um grupo de pagode aqui junto com a gente, que o homem também gosta dessas coisas, né? Eu já convidei a estar aqui conosco na quarta-feira, não nessa, na outra, encontro de homens, é o Clube da Honra, aqui se reunindo na presença do Senhor, porque nós como homens precisamos ouvir do altar revelações para colocar em prática no dia a dia, e eu te convoco, homem, para estar não nesta quarta, na próxima aqui, juntamente conosco, no Clube da Honra. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nossos lugares. Você que está nos visitando, Deus te abençoe, que marque a sua vida com poder, prosperidade, honra e glória. Você está na casa do Abba, do Pai, e aqui na casa do Pai você tem liberdade. Abra comigo em Lucas capítulo 9. É verdade, olha ali, ó, a pastora Fátima está aqui também com a gente, Deus abençoe. Amém, não vai embora, vou cantar um louvor no final aqui com a gente, então, aleluia. Lucas capítulo 9, vamos ler aqui no verso 57, um capítulo longo de Lucas, né? Lucas 57, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus.
Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Está preparado para esta palavra? Então coloca a Bíblia bem pertinho do teu coração. Se tem homem e mulher de Deus aqui, intercessor, eu preciso da tua oração nesta hora. Eu quero que você comece a orar agora, pedindo para que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Peça mesmo, tem esse tempo de liberdade, esse minuto, apenas um minuto. Abre a boca e conversa com o Senhor neste momento. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, porque teu povo está se movendo aqui em liberdade, e há uma nuvem de glória neste lugar. Eu te agradeço pela tua presença, e clamo que o teu poder se manifeste hoje aqui. Traga, Senhor, revelação plena, total e gloriosa da tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, mas poderosos praticantes. Queremos transformar essas verdades espirituais em práticas diárias, no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Peço perdão, não mandei o título, né? Pode alterar o título: Há seguidores e seguidores. O tema desta noite é: há seguidores e seguidores. Por que eu usei esta frase? É uma frase muito popular. Esta construção de frase é muito popular no Brasil. Você vai compreender, obviamente, porque tem brasileiro aqui, né? O motivo deste tema. Sabe quando você contrata um serviço de pedreiro? Queridos, é uma tribulação contratar serviço de pedreiro, né? Meu Deus, olha lá, aí, pedreiro, marceneiro, funileiro, bueiro, maconheiro, tudo que termina com eiro é um perigo, queridos. Mas eu sei que se tem pedreiro aqui, está na presença do Senhor, vai ser um ótimo profissional. Mas aí o que você fala? Você vai contar a sua história, né? Sua experiência. Quem já teve não uma boa experiência com reforma? Levanta a mão aqui. Olha, quase todo mundo. Aí você vai contar a sua história, né? Para alguém. Gente, olha a parede torta aqui, não sei o quê. E dependendo do perfil da sua personalidade, às vezes as pessoas não estão nem vendo quando entra na sua casa. Você faz questão de falar todos os defeitos da sua casa. Antes que a pessoa enxergue: olha, vem ver aqui, olha o buraco dessa parede. Olha esse chão torto, olha essa tinta descascada. A pessoa não está nem vendo isso, meu irmão. Não faz o marketing daquilo que está errado. Aí você completa: olha, tem pedreiro e pedreiro. É assim que a gente fala? Tem profissional e profissional. Olha, uma frase que eu acho que se chegar algum gringo eu ver essa frase, que não vai fazer sentido nenhum. Mas nós brasileiros estamos acostumados com essa frase. Tem pedreiro e pedreiro. Você sabe o que você quer dizer? Tem médico e tem médico. Você sabe o que você está querendo dizer, e quem está te escutando, o brasileiro, também sabe o que isso quer dizer. Não é verdade? Olha, tem pintor e pintor. Tem pastor e pastor. E você vai aumentando esta frase. E aqui, nesta noite, quero dizer, através dessa palavra, que há seguidor e seguidor. Quem já é brasileiro espiritual já está entendendo o tema desta noite. Há seguidor e seguidor. Porque o texto que nós lemos aqui em Lucas nos mostra exatamente isso: há seguidores e seguidores. Já quero começar uma breve ministração desta noite perguntando: que tipo de seguidor é você? Pergunta então com autoridade, com o olhar de profeta. Fala para quem está do seu lado, diga assim: que tipo de seguidor é você? Porque o Evangelho nos leva sempre a uma autorreflexão. O Evangelho sempre tem que nos levar a uma autoministração. O Evangelho, através do fruto do Espírito, sempre leva a uma autoavaliação do nosso caráter, para saber o quanto nós estamos amando, o quanto nós estamos professando a nossa fé, o quanto nós temos manifestado de domínio próprio, o quanto que nós estamos, de repente, diante do Senhor, revestidos nele.
e mostrando ao mundo, através das nossas atitudes, que seguidores que nós somos. A tua atitude vai falar mais do que a tua fala, já vou falar sobre isso já já. Mas quando você entende que evangelho é isso, é uma autorreflexão, é uma autoanálise, é uma autoministração. Eu posso falar algo para você, que talvez quem estiver assistindo vai se assustar, talvez se algum pastor souber de que eu vou falar isso, vai até se assustar. Que talvez nem precisaria de igreja. Porque às vezes a gente vem aqui para receber a nossa dose diária. É uma grande bênção. A comunhão, sim, manifesta a bênção. Mas você já podia chegar um pouquinho mais curado por aquelas portas. Você poderia chegar um pouquinho mais adorador por aquelas portas. Entrai pelas suas portas com é Salmo de número 100. Você já entra pelas portas com ações de graça, porque você já vem nessa reflexão, nessa autoministração. Estou indo para a casa do Senhor, se eu estou indo para lá, eu sei que eu vou receber uma palavra de Deus, mas já quero entrar por aquelas portas agradecendo ao Senhor. Eu já quero ser o primeiro a levantar as mãos, a dobrar o meu joelho, a buscar ao Pai, a ouvir esta voz. E você está avaliando a você mesmo. E na jornada com Cristo, o Espírito Santo dele que habita em nós, sempre está nos levando a sermos aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Deus tem uma expectativa ao nosso respeito, Deus tem uma expectativa ao teu respeito. Se você se submeter à ação do Espírito, a ouvir a voz do Espírito, você vai se tornar um filho de Deus melhor. Posso ouvir um amém? E aqui, nesta caminhada de Jesus, né? Você sabe que os subtítulos da Bíblia foram escritos por outras pessoas, né? E aqui é tão engraçado que no meu subtítulo está escrito assim: quão difícil é seguir a Jesus. Não sei se algumas Bíblias têm escrito isso. E aí você percebe que há um embate, uma conversa, uma comunicação que parece que está um pouco truncada nesta caminhada de Jesus. E eu percebo diferença entre esses seguidores que se encontraram com Cristo. E eu quero dizer, em primeiro lugar, nessa noite, que há seguidores cuja fala não condiz com a prática. A fala é uma e a prática é outra. Olha só, chegou um seguidor aqui diante de Jesus, todo marrento, todo cheio de presença, fazendo um alto marketing pessoal. Gritou bem alto quando andava pelo caminho. Um homem lhe disse: "Oh Jesus, eu te seguirei, por onde quer que fores." O discurso saiu bonito. A frase é aquela frase que todo mundo gostaria de ouvir. É esse, né? Só que Jesus nunca responde conforme as nossas falas. Jesus não vai ser que nem o pastor Jô, que vai querer muitas vezes amaciar, né? Ele não vai, ele chegou e falou: "Olha, as raposas têm as suas tocas." Podia responder diferente, pode vir. Chega mais, mas Jesus quer causar, né? Meu Deus. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Você quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Traduzir para os dias de hoje: deixa de ser emocionado, rapaz. Estava emocionado. Fala para o seu irmão: para de ser emocionado. Tem emocionado, tem entusiasmado, que fala o que tem que falar no momento, né? Fala bonito, naquela hora. Só que na hora de renunciar, será que está disposto? Será que está disposto a renunciar? Será que está disposto a se comprometer num caminho verdadeiro com Jesus? Estamos acompanhando com alerta o que está acontecendo ali na região da Palestina, no Oriente Médio. Para ser mais exato, acompanhamos o relógio de Deus, que é Israel na terra. E o país que se levantou contra Israel é 75 vezes maior que Israel. Israel, depois olha no mapa do Brasil, é mais ou menos do tamanho de Sergipe. E o país que estava mandando chuva de mísseis, 75 vezes maior do que Israel. Já pensou? Se aquele povo não fosse determinado com aquilo que eles crescem, com aquilo que eles creem no caso. Porque não adianta alguém se levantar ao discurso: "Oh Israel, eu vou te ajudar."
mas se enfia no meio do buraco. A fala não ia condizer com a prática. Só que Deus é com o povo dele. Amém? E tem sido com o povo dele. Porque não tem prosperado as ações do inimigo sobre o povo de Deus. Até terremoto está acontecendo nesse período. Aconteceu um terremoto equivalente a mais de 400 toneladas de bomba TNT. Então você pensa que é só míssil que é lançado a favor de Israel? Não. Ações da natureza também vão em favor do povo de Deus. E aqui nesse texto eu vejo que esse entusiasmado, não sei se seguiria Jesus em todas as guerras. Se na hora de dormir, de reclinar a cabeça na pedra, se ele ia começar a reclamar, mas vida com Jesus é assim, é? Foi para isso que eu fui chamado? Para isso que eu aceitei Jesus? É por causa disso? Mas assim é difícil, e quem falou que é fácil? Mas seguir Jesus, eu preciso viver desse jeito? Eu preciso me posicionar desta maneira, no meu trabalho, no meu relacionamento com o meu parceiro, com o meu cônjuge? Eu tenho que ter essa postura. Não é eu tenho que ter, porque ninguém é obrigado a nada, mas quem se converte no seu coração e quer se parecer com Jesus, vai se esforçar para agradar ao Pai. Você está entendendo isso? A gente não faz a coisa porque a gente quer. Você não toma um remédio porque é gostoso. Você não compra alguma coisa para ser curado porque você tem dinheiro para isso. Não, você faz porque é preciso, porque você quer ser curado. Não é verdade? E aí, como uma vez um líder falou para mim, às vezes nós temos que tomar um remédio que é ruim, que é caro, que é prolongado, que tem que tomar por muito tempo. Só que se a gente não tomar esse remédio, não seremos curados. E às vezes a vida na fé é assim. Você não faz porque você quer ter uma teoria, para parecer bonito na foto. Você faz porque você quer se parecer com Jesus. Mesmo que doa algumas situações. Mesmo que você precise abrir mão de certas situações, de certas posições, de certos valores do mundo, para viver o valor que vem do céu. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Porque eu quero que você entenda que a gente não tem que ser entusiasmado, nem emocionado para seguir a Jesus. Nós temos que estar convictos e mostrar que o nosso testemunho do dia a dia, as nossas práticas, podem falar muito mais do que as nossas palavras. Cristo não quer fãs emocionados. Cristo, Ele procura filhos comprometidos. Filhos de Deus comprometidos. Discípulos comprometidos. E isso é uma verdade. Você lembra daquele texto de Mateus 7:21 que diz que o Senhor falou, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Eu falo Senhor. Pode me chamar que eu oro. Eu vou expulsar demônio. Eu vou fazer. E do seu interior para com Deus. Já pensou? Você se envolveu em tanta atividade e ter o desprazer daquele grande dia, chegar lá e ouvir, afastai de mim, apartai-vos de mim, não é? Aí ainda tem gente que vai querer debater, mas peraí, eu fui na igreja, eu estava lá, eu dei o dízimo, dei oferta, eu toquei, eu cantei, eu dancei, eu expulsei, eu falei, eu visitei, mas era para se aparecer ou era para ser filho de Deus neste tempo? Esta geração está necessitada de reconhecer os filhos de Deus. Você está sendo chamado para curar a tua geração como um filho bendito do Pai. Não como uma expressão religiosa, não como um marketing da fé. Não, olha ali, vai crente porque está vindo por causa da roupa, por causa do cabelo. Não, eu sei que ele é crente por causa das atitudes dele. Você está entendendo isso? Porque as pessoas vão olhar para você e dependente do seu exterior, vão saber que pelas suas práticas, você é do Senhor. A minha oração nesta noite aqui, é que haja uma grande revolução de dentro para fora. Uma grande transformação de dentro para fora. Tiago capítulo 1, verso 22, se puder colocar aqui na tela. Eu já falei aqui, já oramos sobre isso. Mas eu quero que você entenda este texto, que tem a ver com este primeiro tipo de
seguidor. Tiago capítulo 1, verso 22, sabe o que diz lá? Que o Senhor nos chama para sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Sede, pois, então, praticantes da palavra. Não seja apenas um ouvinte. Não se engane, porque o evangelho não é para passar tempo. O evangelho não é para nós termos aqui uma desculpa diante do mundo, ou talvez uma compensação. Pelo menos eu fui na igreja domingo. Não, a gente não precisa compensar nada. Nós não estamos aqui para compensar algo com Deus. Não estamos aqui para cumprir tabela. Estamos aqui porque desejamos ser praticantes da palavra. Amém? Quem deseja ser praticante da palavra, que diga amém. Então que você se levante neste tempo. Porque palavras sem renúncia é só barulho. Palavras sem renúncia são só barulho. Agora, evangelho é renúncia. Eu tenho essa palavra para você. Para você que está nos assistindo através das redes, eu preciso dizer para você. O evangelho fácil já passou essa moda. Temos que falar a verdade. Por quê? Evangelho é renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu também, Jesus carregou uma cruz, sim, mas eu também tenho uma cruz para carregar. Que cruz que é essa? A cruz que renuncia às coisas deste mundo. A cruz que renuncia àquilo que muitas vezes você gosta de fazer. Porque é fácil renunciar àquilo que você não gosta. Pastor, já renunciei a alguma coisa, que é prato de lentilha. Mas aí até eu, sopa de lentilha, a partir de hoje não como mais. Pastor, renunciei o jiló, nunca mais coloco jiló na minha salada. Agora eu quero ver você renunciar àquilo que você gosta. Quero ver Xandre renunciar o Big Mac. Vai renunciar, Alexandre? A partir de hoje você nunca mais vai comer pizza, pode ser? Não, isso é difícil. E às vezes os nossos erros também são assim. Aquilo que o diabo apresenta diante de você, não vai ser esquisito, feio, estragado, mal arrumado, desarrumado. A gente chega bonito, viu? Chega de paletó, chega com o cabelo penteado, chega com mini saia, chega aqui com um cheiro que você gosta. Só que nós somos chamados para carregar uma cruz e renunciar. Renunciar, dizer, Jesus, é para renunciar, então eu vou. Quem não entende isso, ele se sente constrangido e decepcionado. E procura algum lugar que vai massagear o seu ego. Aqui você pode. Vem para cá que você pode. Ei, aqui você não pode não, tá? Vem para cá que você pode fazer com quem que você quiser, pode ficar com quem você quiser, pode beijar quem você quiser, pode fazer na sua vida financeira a bagunça que você quiser. Não. É hora de nós renunciarmos, e esta renúncia tem que se manifestar em atitudes. Há seguidores e seguidores. E a pergunta que eu te faço nesta noite: que tipo de seguidor você é? O segundo tipo que nós vemos aqui nesta palavra, Jesus disse o seguinte, ele chama alguém, a outro disse, siga-me. É interessante que o primeiro ele se prontifica, ele vai, mas o segundo, Jesus vê um potencial em uma pessoa e se dirige para ele e diz o seguinte, você aí, pode me seguir. Aí ele fala, Senhor, deixa eu ir primeiro. Já colocou algo em primeiro. Deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Por quê? Porque há seguidores que foram chamados, mas ainda não entenderam o que é prioridade. Jesus viu potencial em você. Jesus está te chamando, mas você não conseguiu virar essa chave ainda da prioridade. Daquilo que realmente é importante. Porque Jesus chama aquele homem, vê potencial naquele homem, ele olha para ele e diz, siga-me. E aqui, este homem responde, Senhor, verso 59, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O que Jesus lhe responde? Verso 60, deixe que os mortos, o quê? Sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Por quê?
Jesus dá uma direção para ele, porque quem sempre coloca primeiro eu, deixa eu primeiro, já colocou eu primeiro, né? Deixa eu primeiro, nunca vai chegar no reino em primeiro lugar. Quem coloca eu primeiro, nunca vai chegar no reino em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Deixa eu primeiro resolver essa situação. Deixa eu primeiro casar, depois eu sirvo ao Senhor. Deixa eu primeiro ganhar na loteria, depois eu entrego o dízimo. Querido, se não entrega 10, não vai entregar 1.000 não. Nem 1 milhão, muito menos. Quando eu ficar rico, eu vou entregar. Não, a gente não está falando sobre quantidade. A gente está falando sobre princípio espiritual. É o princípio da entrega e da obediência. É só obedecer. Você está entendendo isso? Porque aí você está colocando o eu primeiro, o seu valor primeiro, a sua ideia primeiro. E é hora de nós abandonarmos as ideias humanas e aceitarmos as ideias de Deus. Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Amém? E aí Jesus fala, olha, você não está entendendo o que é prioridade? Eu vou te dar um direcionamento. Vai, proclame o reino de Deus. Estou te direcionando, porque você precisa agora buscar este entendimento. O que é importante na sua vida? O que realmente é importante na sua vida? Porque quando a gente deixa aquilo que é importante, só vivemos fazendo aquilo que é urgente, porque não fizemos o importante primeiro. E Jesus, ele nos dá essa direção aqui. Ele fala em alto e bom som: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quem sempre diz primeiro eu, nunca chega a buscar primeiro o reino. Jesus está te reconhecendo o seu chamado hoje. Filipenses 3,13, coloca na tela por gentileza. Que diz lá? Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante. Ou seja, você precisa entender o que é prioritário. A missão não é para depois, é para agora. Não é para quando, não, é para hoje, independente da idade que você estiver. Independente do nível de escolaridade, porque nós estamos conversando com espíritos aqui. Somos espírito, alma e corpo. E a conexão no espírito tem que ser entendida com o Espírito de Deus. Somente assim você vai poder avançar para frente, não é? Tem gente que ao invés de avançar, pensa que está avançando para frente, mas está na unção do Michael Jackson, vai mais para trás do que para frente, né? Aquele moonwalk, não é isso? Só que você tem que avançar, avançar, avançar e não olhar para trás. Avance, avance, avance. Esquece daquilo que está para trás e busque primeiro o reino de Deus. Amém? Diga assim: eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É entender, queridos, que aquilo que é espiritual é importante, porque nós criamos tantas coisas, são tantos estímulos que são colocados diante de nós, que a gente fica confuso naquilo que realmente precisamos e necessitamos. Eu estava conversando, já não lembro mais com quem, alguns dias atrás, não sei se era com o grupo dos homens, lembrando que quando você pensa na vida dos seus avós, por exemplo, quem tem os avós que moravam no interior, ou aqui em Santo André, que é só chão de terra, levanta a mão. Na época dos nossos avós, lá atrás, eles não tinham tantos estímulos. O sonho deles era trabalhar, ter ali a sua casinha toda arrumadinha, chegava à noite, na hora do luar, das estrelas do céu, sentava à beira da calçada e ficava conversando. Tinha essa comunicação. Passou o seu tempo, veio uma outra geração, começa a mudar as situações, não é? Na minha ainda peguei um pouco do analógico, do digital, essa transição, mas nosso sonho qual era? Vamos casar, porque a gente quer ficar na igreja. Nossa vida era ficar na igreja, né? Casar e servir a Deus. Eu pensava que também loucura. Eu pensava em faculdade, precisava estudar, não precisava fazer nada. Vamos casar e ficar na igreja. Nem viajar, não tinha nada disso, né? Também a gente pode chegar nesse extremo.
Porque eu fui fazer faculdade depois de 35 anos que eu fui fazer faculdade. Depois as coisas, você vai entendendo a necessidade do tempo, vai ampliando a sua visão, não é? E você precisa prosperar também em seus pensamentos. Chega este tempo que se chama hoje, esta geração, nós como um todo, recebemos muitas necessidades que nós nem sabíamos que tínhamos. Quanto tempo você viveu, pelo menos quem da minha idade, viveu tanto tempo sem um aparelho como esse aqui, né? Aí surge esse aparelho, meu Deus, eu não sabia que precisava disso, não existia, não sabia que precisava, inventaram um negócio, agora eu preciso dele. Só que hoje é isso de forma multiplicada, inventa um carro que você precisa dele, inventa um aparelho que você precisa dele, inventa uma roupa que você precisa dessa roupa, e você é constantemente estimulado a ter, e não a ser, a buscar estas coisas que confundem e nos distraem, ao invés de buscar o reino de Deus. Há um grande desafio para a geração deste tempo, há um grande desafio para nós como um todo, de nós abandonarmos esses estímulos, de nós quebrarmos com essas concorrências malignas e voltarmos nossos olhos para Jesus. Queridos, eu vejo que quando eu era líder de jovens, há algumas décadas atrás, o nosso foco era expulsar demônio. Eu gostava de saber onde que tinha demônio e o que eu queria ir atrás. Eu era caçador de demônio. Onde que tem um demônio que eu quero expulsar? Só que hoje, queridos, expulsar o demônio está de férias. Porque a nossa preocupação não é o diabo. A preocupação é, sabe quantas pessoas que não vão na igreja porque precisa terminar uma série? Quantas pessoas que ao invés de estar aqui estão passeando no shopping? Quantas pessoas ao invés de estar aqui estão debaixo da coberta porque é muito confortável e se sente bem na sua casa? Ou seja, hoje a concorrência não é mais satânica, a concorrência é sobre o entretenimento e sobre o bem-estar. Só que o nosso maior bem-estar é estar na presença de Jesus. E eu e você vamos vencer essa concorrência em nome de Jesus, porque o que nos interessa é estar na presença do Pai. Glória a Deus, o que nós precisamos é seguir ao Senhor, porque Ele está olhando para nós e está nos chamando, está dizendo para você: ei, me segue, vem e segue-me, vem e segue-me, aleluia. É para agora, queridos, é para agora, é para hoje. Mas há algum terceiro tipo aqui de seguidor, e eu quero dizer que esse terceiro tipo são aqueles seguidores que têm iniciativa, mas perdem o foco. Há seguidores com iniciativa, mas sem foco. Verso 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Ao invés de ir para frente, ele quer ir para trás. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque querem seguir, mas vivem olhando para trás. Vivem presos ao passado, às velhas estruturas, às emoções que ficou lá atrás. E é uma grande dificuldade, queridos. Tem gente que não é... Tem algumas pessoas que têm algum problema de ordem psicológica que se tornam acumuladores. Algumas pessoas têm até essa tendência, mas conseguem vencer e não colocam tanta coisa em casa. Já viu? Tem, acho que uns reality shows na TV, de pessoas que foram libertas porque tem esse, como posso dizer, esse diagnóstico, como que é o nome disso, psicóloga? Essa compulsão por acumular. Só que muitas vezes a gente não faz isso com coisas. Fazemos isso com outras coisas na nossa vida, né? Com situações que você fica preso e não consegue se organizar, e acumula pensamentos, marcas que te trazem para trás. Deixa eu primeiro voltar naquilo que é meu ponto de origem, só que aquele seu ponto de origem não vai te trazer cura, você tem que voltar para Jesus. Não olha mais para trás, não abandona o arado. Vou falar daqui a pouco o que quer dizer isso, porque o arado era um equipamento da agricultura. E as pessoas de antigamente, obviamente, não tinham os recursos que nós temos hoje. Hoje você vê tratores arando a terra, maquinários que vão sulcando a terra, removendo a terra. Já vem outro maquinário plantando, já vem outro maquinário
fechando a terra, passa outro maquinário regando. É uma estrutura tecnológica muito avançada, mas na época de Cristo, como que se arava a terra? Quem não tinha boi, que não tinha tanto recurso, quem tinha boi era rico. Quem tinha cavalo era milionário, porque nem tinha cavalo naquela região. E os pobres, como que eles faziam sua agricultura? Com a própria mão. Puxando lá, né? Para tentar rasgar a terra. Se a pessoa olha para trás, ela se desvia, porque tinha um eixo, uma linha para ser travada, para ser traçada, e também podia até se machucar com aqueles equipamentos. Então Jesus fala o seguinte, olha, colocou a mão no arado, não olha para trás, para não comprometer o seu resultado e aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E aí o que significa este olhar para trás? Estas estruturas velhas, estruturas religiosas. Mas eu aprendi assim a vida toda, eu fui a vida inteira na igreja. Eu nasci no berço evangélico, até o marceneiro era gospel. Mas nasci já falando glória, em vez de chorar. E aí você fica preso a essa estrutura. Só queridos, o tempo passou, o tempo mudou, e nós como igreja, temos que nos atentar àquilo que Deus quer que a gente faça hoje. Como nós devemos nos comunicar com a geração de hoje, e abandonar conceitos antigos e ultrapassados. E mais do que isso, abandonar aquelas estruturas mentais que nos escravizam em traumas, em sistemas de pensamento, que nos impede de abrir para um novo tempo na presença do Senhor. Aí tem gente carregando tristeza, ainda da sua infância. Tem gente carregando marcas traumáticas da sua adolescência. Tem gente carregando mágoas no casamento, do primeiro ano do casamento, continua a cantar 10, 15, 20, 30 anos casado e está pensando ainda naquele primeiro ano. Queridos, é hora de romper e olhar para frente, de viver o reino de Deus. Amém? Para de acumular marcas do passado. Para de ficar, esse caderninho aqui foi do meu primeiro namoro. Rasga e joga fora, taca fogo. Né? Guardando foto, guardando cartinha de primeiro namorado. Rasga, joga fora. Não adianta ficar com essa ilusão. Você vai se encontrar com ele, vai estar sem dente, careca, barrigudo. E você fica pensando, aquele jovem lá que me apaixonei, que já mudou. Já passou. Outro dia eu encontrei com uma pessoa, você lembra de mim? E eu fiquei olhando, o cara estava sem cabelo, estava com o rosto bem rechonchudo, assim, falei, rapaz, aí você vai ter que, faz quanto tempo que você... E a gente fica com esse pensamento, achando que é a mesma coisa de algum tempo que passou lá atrás. Acabou, queridos, passou. Gente, eu era magro quando eu casei. Já engordei 300, eu tinha cabelo topete do parceiro Bart Simpson. Está caindo, está indo embora. Tudo muda. Nós temos que olhar para frente. Jesus, o que o Senhor tem para a gente hoje? O que o Senhor tem para mim, para o meu futuro? O Senhor tem um futuro de glória. Haverá bom futuro para os filhos de Deus. O Senhor tem aquilo que Ele já reservou para você. As promessas dEle não caíram. Ele não perdeu e não se esqueceu das suas promessas. Aquilo que Ele prometeu é fiel e justo para cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, para hoje, e é um futuro de bênção. Não seja como a mulher de Ló, olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. E Hebreus 12 diz que, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhe para Jesus. Amém? Quem vive olhando para trás, perde o que Deus tem à sua frente. Vou repetir essa frase, hein? Você devia anotar, jovem que está aí, bocejando. Anota aí. Quem vive olhando para trás, perde o que Deus tem à sua frente. Posso ouvir um amém? Então vire para o seu irmão e diga assim para ele: olhe firmemente para Jesus. Não seja indeciso. Diga para ele: a indecisão é o cemitério de muitos chamados. Meu Deus do céu. Eita, a indecisão, viu, Nath? É o cemitério de muitos chamados, anota aí. Há seguidores e seguidores, mas indo para a parte final dessa ministração, a pergunta é que está, tá bom, então, o que é que Jesus espera de mim?
Porque Deus sempre tem uma expectativa ao nosso respeito. E a expectativa dele não é pequena. Ele não alinha, não nivela por baixo. A expectativa de Deus é alta. Glória a Deus por isso. Porque Ele nos leva a viver o melhor da nossa forma, da nossa expressão. Ele faz a gente viver o nosso melhor jeito de viver. O nosso melhor formato, a nossa melhor versão. Em Deus nós conseguimos. Só que você percebeu que acabou o capítulo aqui, mas a história não acaba. Porque o capítulo 10 é a conclusão dessa história e nos leva a ter respostas. Porque se esses seguidores se atrapalharam, no capítulo 10 de Lucas, Jesus resolve chamar 72 pessoas. 70, aumentei 2 aqui, né? 70, é isso mesmo. Jesus chama 72 discípulos. Está aqui, olha só, verso capítulo 10. Depois disso o Senhor designou outros 72. Era para ser 75, 3 perderam a chance. E os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Glória a Deus, porque isso é o entendimento que precisamos ter nesta noite. Isso nos faz concluir que nós precisamos saber que estamos debaixo de um envio. Você está debaixo de envio. Deus olhou para você, para cada um, viu a sua capacitação, mesmo sem você não enxergar, vê o quanto você é especial para Ele, por isso Ele morreu por você e por mim também. E nos capacitou, disse: pode ir, vão, eu os envio, ide por todo mundo, o Senhor nos envia. Precisamos saber que estamos debaixo de envio, e isso nos cobre de autoridade. Você não vai andar por conta própria, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, até na sua casa. Pisa na sua casa com autoridade, porque o Senhor está te enviando para enfrentar as situações. Então, quando eu falo que você carrega uma cruz, não quer dizer que você está carregando sozinho, porque o Senhor está com você, e se Ele está te enviando, o seu caminho será vitorioso. Amém? Saiba, você está debaixo do envio. E eu quero também que você saiba nesta noite, que a expectativa de Deus ao teu respeito, porque a pergunta é, o que Jesus espera de mim, não é isso? É que você se torne um intercessor da obra. Amém? Porque ele fala assim, ó: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, antes de fazer, comece a orar. Antes de ir, ore, clame, busque com súplicas, com orações. Antes de ir, interceda. Esteja com a gente todo domingo, queremos estar aqui às 17h20, MDI, Ministério de Intercessão, 17 horas e 20 minutos, é um tempo que a gente consegue orar, pelo menos até às 17h45, para receber as pessoas, mas é um tempo precioso de oração, porque a oração move céus e terra. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tem experiência com a oração, tem gente que está aqui, que é resposta de gente que ora, que a gente até morreu, mas a oração dessa pessoa ainda está fazendo efeito até hoje. Sabia disso? Porque é assim que funciona no mundo espiritual. É atemporal. Nós temos que clamar, nós temos que orar, porque nesta vida cristã, não faz sentido termos uma vida cristã sem oração. Amém? E aí, eu quero que você também entenda que o que Jesus espera de mim e de você é que nós precisamos manter a nossa essência, mesmo em meio aos lobos. Está lá. Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Ou seja, não deixe o ambiente te moldar. Está no meio de lobo, você é cordeiro, você é ovelha. Não estou falando em relação à apatia, em relação à submissão, a ficar acuado comigo. Eu estou no meio de lobo, estou tremendo as pernas. Não. Eu estou falando em relação à sua essência, a essência do cordeiro que tem um pastor, o cordeiro que tem uma direção, que tem uma voz de comando, que tem um cajado que bate na gente quando a gente sai do caminho.
de um ser que tem óleo que cai sobre a sua cabeça quando vem moscas para atormentar, para tentar ferir, para tentar depositar ovos. Aí vem um bom pastor e derrama o óleo sobre a sua cabeça para você ser livre deste mal. Eu estou falando desta essência que você sabe que se você tem um pastor e não tem falta de nada, por isso não tenho falta de nada, ele me faz andar por verdes pastos. Ele está comigo no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Eu sou esta ovelha no meio dos lobos. O lobo não tem isso. O lobo quer destruir, destroçar qualquer um que se vê à frente. Mesmo como ovelha no meio do lobo, você não vai ser destruído. Porque você vai ter a tua essência, a essência da fé, a essência daquele que é guiado pelo pastor, a essência daquele que tem cuidado, daquele que tem unção na cabeça, que tem um cálice transbordante. Essa essência você vai permanecer onde quer que você esteja. Ah, eu trabalho no meio lá do oceano. Nós temos um amigo que trabalha lá no oceano, de 15 dias vai para lá, né? Trabalha 15 dias, volta 15. Está lá longe de todo mundo. Tem que ser, é ovelha, é servo de Deus. Estou trabalhando no meio da carvoaria, estou estudando no meio de um monte de militante, de louco. Vai manter essência? Resolvi fazer o curso de história na faculdade mais ideológica. Você consegue ser ovelha no meio desse povo? Hã? Ou vai ser mais um que vai perturbar a gente nas redes sociais? Estou trabalhando, estou lá, trabalhando à noite, de madrugada, trabalhando de manhã, estou viajando, estou fazendo isso, aquilo, estou trabalhando sozinho. Eu preciso manter a essência. Sou um cordeiro, sou uma ovelha no meio dos lobos. É assim que a gente vai conquistar essa geração. É assim que você vai conquistar a tua família. É assim que você vai conquistar o teu bairro, a tua cidade, sendo ovelha no meio de lobos. Eu posso ouvir um amém? Porque esta palavra é para as nossas vidas hoje. E ainda uma resposta que eu alcanço nesta palavra, nesse capítulo 10. Sabe o que Jesus espera de cada um de nós? Que nós confiemos na provisão. E saibamos administrar bem o nosso tempo. Olha só que interessante. Verso 4. Não levem bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Mantenha o seu foco. Por quê? Porque a provisão vem do céu. Pastor, então quer dizer que não vou trabalhar mais? Claro que não. Nós vamos fazer a nossa parte, né? Porque quando as pessoas confundem a palavra, compra uma rede, coloca em casa, balança a rede para lá e para cá, né? E ainda que tem coragem de cantar aquela música dos crentes. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Vigilante quero estar. E deitar na rede, como assim? Senhor, abre a porta de emprego, né? Cara, não tem coragem de abrir agora, não precisa nem mais acordar cedo segunda-feira, de abrir pelo menos um site lá de catador de empregos. E aí, por conta da procrastinação, não vivemos a provisão. Vá, está debaixo de envio, a provisão vem do céu. Temos como filhos de Deus aprender a administrar nosso tempo. Quando Jesus disse, olha, não saúdem ninguém pelo caminho. Queridos, quando o judeu se encontrava, ele recitava praticamente quase o Pentateuco inteiro. É shalom, shalom, esteja na sua casa, não sei o que, tal, o Senhor te abençoe, te guarde, tal. Olha, não saúda, vai para o foco, vai para aquilo que você tem sido chamado. Não se distraia, vá porque você está debaixo de envio. O tempo está passando, as guerras estão aí, o apocalipse já começou. Então, nós temos que ter foco. O seu chamado é ser um empreendedor? Vá então, faça o curso que tem que fazer, abra a porta que você tem que abrir. O seu chamado é ser um evangelista neste tempo? Comece a pregar onde quer que você esteja, o tempo é hoje. Você está entendendo isso? O seu chamado é, eu não sei, Deus vai chamar cada um para uma área. Mas nós temos que saber que se pararmos no meio do caminho, perderemos o foco debaixo deste envio. A provisão vem do céu. Diga comigo, a provisão do Senhor vem do céu para a minha vida. Diga assim, quem entende que está na missão, vive com foco, fé e fervor. Em nome de Jesus. Eu quero concluir dando um salto nesse capítulo 10 que é maravilhoso. Depois você lê na sua casa por completo. Mas
Quando você começa a viver essas coisas, você começa a ficar feliz. Quando você começa a ver Deus agir através da sua vida, você começa a ficar satisfeito. Tem decepções no caminho? Claro que tem. Às vezes nos decepcionamos até com o chamado. Só que nós temos que estabelecer e ajustar o nosso foco. Porque tem momentos que nós estamos felizes. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. É a minha alegria estar aqui, falando do amor do Senhor. E aí, no verso 17, os 72 voltam, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Sabe o que Jesus respondeu? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Já é um ponto maravilhoso. Ter autoridade é tremendo demais. Mas ele coloca um nível superior a isso. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. O céu tem marcado o nosso nome. Quando digo céu, é aquilo que acontece na dimensão que é espiritual. Essa dimensão espiritual reconhece o nosso nome, quando nós somos de Jesus. Reconhece a nossa identidade, porque nós pertencemos a Ele. Se isso está acontecendo, pode se alegrar, porque você tem sido reconhecido no mundo espiritual. Este deve ser o maior motivo da nossa alegria, não naquilo que estamos exatamente fazendo, amém? Mas sabe no que? Mas naquilo que nós somos nele, o que nós somos em Cristo Jesus, porque Efésios diz que estamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, nosso nome está lá, e nós estamos nele no mundo espiritual. Ou seja, se eu estou nele, eu estou pleno, e isso tem que ser a minha maior alegria. Jesus falou que não vai apagar o nosso nome do livro da vida, está lá em Apocalipse. Nós temos um novo nome lá na glória. Você tem um nome escrito numa pedra branca, e também vai receber o nome dele, o verdadeiro nome dele. Ou seja, nós somos mais do que seguidores, nós somos discípulos que vivemos já na dimensão do céu. Já temos o nosso nome marcado no céu, mesmo pisando nesta terra, já temos a nossa identidade do céu. Você está aqui na terra, sim, eu e você estamos aqui, só que o nosso caráter já é outro, a nossa identidade já é outra, os nossos valores são outros, a nossa sabedoria é do alto, porque nós somos marcados por uma palavra que é viva e é espiritual, que foi e veio do céu para as nossas vidas. Essa palavra molda a nossa história, porque é revelação da dimensão espiritual. Pode chamar de céu, porque é mais fácil entender céu, né? É revelação que vem do céu. Isso transforma a nossa vida. Demônio vai sair? Vai, pode expulsar, fica tranquilo. Só que eu quero que você expulse o demônio, mas você tenha valor do céu dentro de você, que vai te confrontar. Peraí, que pensamento é esse? Esse não, com certeza, não é o verdadeiro eu espiritual que Deus tem para mim. O céu está me confrontando. Eu tenho um nome marcado, escrito lá na glória. Eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que carregar minha cruz. Eu tenho que seguir a Jesus em espírito e em verdade. Eu tenho que não para apresentar, para mostrar para o outro, porque quando eu estiver sozinho que eu vou saber se eu sou de Jesus ou não. Caráter se manifesta quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo. É aí que você vê se a palavra é verdade na sua vida. E hoje estou chamando aqui, não eu, o Espírito Santo está nos chamando para rompermos e darmos este salto, subirmos este degrau daqueles que vão viver conforme o seu nome escrito no céu, que vão viver uma identidade que é espiritual, como verdadeiro seguidor de Jesus. Amém? Feche os teus olhos nesta hora. Aleluia, meu Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, glória. Oh, Senhor, obrigado, Deus, porque eu sei que aqui tem discípulo. Mais do que isso, aqui tem filho, e mais do que isso, aleluia. Aqui tem gente que está vivendo já o valor do céu nesta terra. Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Senhor, nos chama, Deus, para viver, para rompermos este limite. E eu quero declarar sobre cada um que já está meditando, que está pensando nesta palavra, como é importante sermos diferenciados
em nossa jornada, em nosso caminhar com o Senhor. Vai falando com o Pai nesse momento, vai falando com o Espírito Santo, vai colocando o teu coração diante dEle, porque Ele está te chamando para carregar uma cruz de forma diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Começa a conversar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estenda as mãos para frente. Eu já fui renovado, estou curado aqui na presença do Senhor, e tenho certeza que você está levando esta cura para a tua casa, esta dimensão espiritual. Você vai ser realmente um seguidor diferenciado nesta semana, através da prática. Você vai mostrar que você é de Jesus. Amém? Amém, igreja? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Você é o Israel de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê a paz, o Senhor levante o teu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e vá à frente de ti. Vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga, todo o povo de Deus diga.